Vamos ser honestos, sua vida está sobrecarregada. Há coisas que você ainda carrega, mesmo sabendo, lá no fundo, que já não fazem mais sentido. Elas ocupam espaço, roubam sua paz, drenam sua energia. E o mais inquietante é que você se acostumou a conviver com esse peso como se fosse normal. Mas não é. Já se perguntou por que insiste em manter ao seu redor aquilo que te enfraquece? Por que continua dando abrigo ao que deveria ser deixado no passado? A verdade é que, muitas vezes, o maior gesto de coragem não é confrontar o mundo, mas libertar-se, em silêncio, do que já não contribui para a sua evolução, sem alarde, sem explicações, apenas com firmeza. E é sobre isso que este vídeo fala, sobre o poder sutil, quase invisível, de abandonar com sabedoria tudo aquilo que nos prende a uma versão enfraquecida de nós mesmos. Você não precisa justificar a ninguém quando decidir cortar relações tóxicas, encerrar hábitos que sabotam sua saúde ou abandonar a expectativa de agradar todo mundo. Você não deve satisfação a ninguém por escolher se preservar. Os estoicos, mestres da alma disciplinada, já diziam: liberta-te do que não está sob teu controle. Soltar é um ato íntimo, um gesto que não precisa ser entendido, aplaudido ou aceito por ninguém. Basta ser verdadeiro. A vida é breve demais para ser vivida sob o peso das expectativas alheias. Por isso, neste episódio, eu quero te conduzir por uma jornada de liberação, um processo silencioso e poderoso de eliminação daquilo que você já sabe que está te afundando. 10 pesos invisíveis que te impedem de viver com leveza, presença e clareza. Não estamos falando apenas de desordem física. Estamos falando de um caos mental, emocional e espiritual que se alimenta da sua omissão. E atenção, se você não tomar uma atitude agora, pode perder algo ainda mais precioso do que tempo, energia ou saúde. Pode perder a si mesmo. O que você deixa para trás revela mais sobre você do que aquilo que insiste em segurar. Então a pergunta que te faço não é se você está pronto para ouvir este conteúdo. A pergunta é mais íntima. Você está pronto para viver uma nova vida, em silêncio, mas com integridade? Respire fundo, porque a jornada começa agora. 1. O medo da opinião dos outros. Poucos venenos são tão silenciosos quanto este. O medo do que os outros vão pensar paralisa, condiciona, te transforma em um personagem que vive para agradar plateias invisíveis. E a tragédia é que essas plateias nem estão olhando para você. A maioria das pessoas está ocupada demais, tentando sustentar suas próprias máscaras. Ainda assim você se curva, mede suas palavras, reprime seus desejos, segue caminhos que não são seus. E por quê? Por um medo fabricado na sua mente. Você acorda e já se molda ao que os outros esperam. Sua roupa, seu tom de voz, suas decisões, tudo ajustado para não decepcionar. Mas no fim do dia, sabe quem mais você decepcionou? A si mesmo. Como disse Epicteto, se quiser melhorar, esteja preparado para parecer tolo, porque crescer exige deixar de caber nos moldes dos outros. A cura começa com silêncio e pequenas rupturas. Diga não quando quiser dizer não. Faça escolhas alinhadas ao que você valoriza. E, principalmente, pare de pedir permissão para existir. Você nunca vai encontrar paz tentando caber em expectativas que não foram feitas para você. A sua liberdade começa quando você para de viver segundo os olhos dos outros. 2. As relações tóxicas. Algumas relações funcionam como veneno suave. Você não sente no início, mas aos poucos vai adoecendo. E o pior, você chama isso de amor, lealdade, costume. Não se trata apenas de brigas ou ofensas. Relações tóxicas também podem ser aquelas que te diminuem sutilmente, que não te celebram, que drenam sua energia toda vez que você entra em contato. E por que continuamos insistindo? Porque fomos ensinados que abandonar é fraqueza, que cortar laços é egoísmo. Mas a verdadeira crueldade é permitir que alguém permaneça ao nosso lado só porque temos medo de nos afastar. Você não precisa gritar, não precisa justificar. Pode apenas se retirar, com dignidade.
Eliminar uma presença tóxica da sua vida é um ato silencioso de respeito por si mesmo. Como dizia Sêneca, não se pode viver bem se não se vive com sabedoria, e sabedoria é saber quando soltar. 3. Hábitos autodestrutivos. Não são os grandes erros que mais nos destroem. São as pequenas repetições diárias que sabotam nossa vitalidade. Você sabe que dormir tarde te faz mal, mas continua. Sabe que aquele conteúdo que consome só te deixa ansioso, mas não para. E assim, sem perceber, vai criando uma rotina que te enfraquece. Os estoicos acreditavam que a disciplina era a chave da liberdade. Mas veja bem, disciplina não é rigidez, é presença. É ter consciência do que você está fazendo agora e se perguntar: isso me constrói ou me corrompe? Você não precisa fazer promessas mirabolantes. Apenas comece a cortar, silenciosamente, os gestos que repetem o que te enfraquece. Um hábito não se rompe com espetáculo. Se dissolve na constância dos pequenos nãos que você diz a si mesmo. 4. A ilusão do controle. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansiedade você gera. Planejar é saudável, mas querer dominar cada detalhe da vida é como tentar aprisionar o vento. O controle excessivo nasce do medo. Medo de sofrer, medo de errar, medo do imprevisto. Mas a ironia é que, ao tentar se proteger, você se aprisiona. A filosofia estoica nos ensina que devemos aceitar o fluxo da vida com serenidade. Faça o que está ao seu alcance, mas liberte-se do que não depende de você. Aceitar não é se conformar, é fazer as pazes com a realidade. Soltar o que não está nas suas mãos é um ato de maturidade. E mais do que isso, de inteligência emocional. 5. Expectativas irreais. Quantas vezes você se frustrou não porque as coisas deram errado, mas porque não aconteceram exatamente como você esperava? A expectativa, quando desmedida, se transforma em uma armadilha sutil. Você projeta um ideal, um roteiro perfeito, e qualquer desvio te frustra. A sabedoria estoica nos convida a esperar o inesperado, a viver com abertura, não com exigência. Quando você solta as expectativas irreais, ganha espaço para apreciar o que a vida realmente entrega, e quase sempre é mais bonito do que o que você imaginou. 6. A necessidade de ter razão. Você realmente precisa vencer todas as discussões? Às vezes, insistimos tanto em ter razão que perdemos a chance de ter paz. Quando você se apega à ideia de estar sempre certo, cria conflitos desnecessários com os outros e consigo mesmo. A maturidade emocional se manifesta quando você escolhe o silêncio em vez da disputa. Como dizia Sêneca, muitas vezes é melhor perder uma discussão do que perder a tranquilidade. 7. O ruído digital. Você não precisa saber de tudo, o tempo todo. A enxurrada de informações, notificações e distrações não está te tornando mais inteligente, está te afastando de si mesmo. A mente precisa de silêncio, espaço, tempo para decantar pensamentos. Eliminar o ruído digital é abrir espaço para ouvir sua própria intuição. E ninguém pode fazer isso por você. Silencie o mundo e escute a si mesmo. 8. Pensamentos negativos. Nem todo pensamento que surge na sua mente merece crédito. Nem todos são seus. Muitos são vozes repetidas da infância, traumas, medos antigos. A sua mente não é seu inimigo, mas precisa ser treinada. Observe seus pensamentos com distância. Não lute com eles, não os alimente. Apenas deixe passar. Como nuvens num céu claro, eles vêm e vão. Sua paz está em não se agarrar a nenhum. 9. A desordem invisível. Desorganização externa é reflexo de caos interno. Quando seu espaço está bagunçado, sua mente grita. A filosofia estoica nos ensina a focar no essencial. E o essencial começa por limpar, dentro e fora. Organizar a casa, o quarto, a mesa de trabalho é também organizar o espírito. Menos é mais. Sempre. 10. A comparação silenciosa. Você não precisa correr a corrida de ninguém.
Comparar-se constantemente é como correr com o GPS de outra pessoa. Você pode até chegar em algum lugar, mas nunca será onde realmente queria estar. Sua jornada é única, seu tempo é seu, sua história tem valor. Pare de se medir com réguas que não te pertencem e comece a se valorizar por quem você já é, não pelo que ainda falta. Se você chegou até aqui, saiba, você pertence a um grupo raro. Um grupo que não se contenta com respostas rápidas, nem com soluções rasas. Um grupo que ousa fazer silêncio, para escutar o que realmente importa. Em um mundo que vive acelerado, você escolheu desacelerar. Em uma era em que todos querem ser ouvidos, você escolheu ouvir. Ouvir a si mesmo. Ouvir sua consciência. Ouvir aquela voz interna que há tempos pedia espaço. Parar. Refletir. Soltar. 3 verbos simples. 3 atos profundamente revolucionários. Porque enquanto a maioria vive tentando acumular, provar, reagir, você começa agora a exercitar a arte de libertar. A coragem de esvaziar, de deixar ir sem fazer barulho, de deixar partir sem precisar de aplausos. Talvez ninguém perceba, talvez o mundo nem note, mas você saberá. Porque a leveza que chega quando você elimina o que te fazia mal é inconfundível. Se esse conteúdo te tocou, comente aqui embaixo. Gratidão. Não apenas como palavra, mas como presença. Um gesto silencioso de quem foi até o fim, de quem teve coragem de encarar o espelho, de quem não está aqui por curiosidade, mas por transformação. E se você conhece alguém que precisa desse tipo de despertar, compartilhe. Envie este vídeo como quem oferece uma vela acesa no meio da escuridão. Não por vaidade, mas por cuidado. Este canal existe por causa disso, para lembrar que é possível viver com mais clareza, mesmo em meio ao caos, que é possível ter uma mente forte e um coração sereno. Aqui, a filosofia não é teoria, é prática, aplicada ao cotidiano, ao silêncio, às escolhas difíceis. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, não por impulso, mas por intenção. Aqui não vendemos fórmulas mágicas, nós cultivamos presença, autodomínio e uma coragem rara, a de viver com verdade. E para continuar nesse caminho, recomendo que assista agora aos 2 vídeos que estão aqui na tela. Eles são uma continuação natural dessa jornada, uma extensão dessa conversa silenciosa entre você e sua essência. Lembre-se, a filosofia estoica não é para quem quer viver mais tempo. É para quem quer viver com mais propósito, menos ruído, mais verdade, menos pressa, mais lucidez. Porque no fim das contas, viver bem não é sobre ter tudo. É sobre soltar o que te impede de ser tudo o que você já é. Se você chegou até aqui, saiba, você pertence a um grupo raro. Um grupo que não se contenta com respostas rápidas, nem com soluções rasas. Um grupo que ousa fazer silêncio, para escutar o que realmente importa. Em um mundo que vive acelerado, você escolheu desacelerar. Em uma era em que todos querem ser ouvidos, você escolheu ouvir. Ouvir a si mesmo. Ouvir sua consciência. Ouvir aquela voz interna que há tempos pedia espaço. Parar. Refletir. Soltar. 3 verbos simples, 3 atos profundamente revolucionários. Porque enquanto a maioria vive tentando acumular, provar, reagir, você começa agora a exercitar a arte de libertar, a coragem de esvaziar, de deixar ir, sem fazer barulho, de deixar partir sem precisar de aplausos. Talvez ninguém perceba, talvez o mundo nem note, mas você saberá. Porque a leveza que chega quando você elimina o que te fazia mal é inconfundível. Se esse conteúdo te tocou, comente aqui embaixo. Gratidão. Não apenas como palavra, mas como presença. Um gesto silencioso de quem foi até o fim, de quem teve coragem de encarar o espelho, de quem não está aqui por curiosidade, mas por transformação. E se você conhece alguém que precisa desse tipo de despertar, compartilhe. Envie este vídeo como quem oferece uma vela acesa no meio da escuridão. Não por vaidade, mas por cuidado. Este canal existe por causa disso,
para lembrar que é possível viver com mais clareza, mesmo em meio ao caos. Que é possível ter uma mente forte e um coração sereno. Aqui, a filosofia não é teoria, é prática, aplicada ao cotidiano, ao silêncio, às escolhas difíceis. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Não por impulso, mas por intenção. Aqui não vendemos fórmulas mágicas, nós cultivamos presença, autodomínio e uma coragem rara, a de viver com verdade. E para continuar nesse caminho, recomendo que assista agora aos 2 vídeos que estão aqui na tela. Eles são uma continuação natural dessa jornada, uma extensão dessa conversa silenciosa entre você e sua essência. Lembre-se, a filosofia estoica não é para quem quer viver mais tempo. É para quem quer viver com mais propósito, menos ruído, mais verdade, menos pressa, mais lucidez, porque no fim das contas, viver bem não é sobre ter tudo, é sobre soltar o que te impede de ser tudo o que você já é. Nos vemos no próximo episódio, com firmeza no olhar, leveza na alma e silêncio no coração.